Vamos então ver mais um conceito básico de geometria. Neste caso vamos ver o conceito básico de distância entre dois pontos. Temos então aqui a nossa folha de trabalho. Temos dois pontos, o ponto A e o ponto P. E vamos traçar alguns caminhos que podemos efetuar para ir do ponto A ao ponto P. Por exemplo, este caminho é tracejado. Podemos ir por aqui do ponto A ao ponto P. Podemos ir por este aqui aponteado entre A e P. Podemos ir por este caminho a traço ponto entre A e P, mas também podemos ir em linha reta do ponto A ao ponto P. Este último caminho, o caminho efetuado em linha reta, é exatamente o caminho que nos interessa para determinar a distância entre dois pontos. Podemos então dizer que a distância entre o ponto A e o ponto P é a medida da linha reta que une o ponto A ao ponto P. Como nós podemos ver aqui, esta medida de A a P é a menor de todas estas que nós traçamos. Esta é maior, esta também é maior e aquela também é maior. É evidente que também para irmos do ponto A ao ponto P, podíamos dar uma volta aqui por cima, andar aqui à volta e ir aqui até ao ponto P. E neste caso, então, teríamos uma medida de caminho muitíssimo maior. Vamos então ver em termos dinâmicos este conceito. Temos então aqui o ponto A e o ponto P. Vamos fazer diversos caminhos entre o ponto A e o ponto P. Temos aqui um. Vamos ter aqui outro. Vamos ter aqui um terceiro. E finalmente vamos traçar o que nos interessa, que é o caminho em linha reta entre o ponto A e o ponto P. Reparemos que neste caso, este número que aparece aqui, 4 ponto é 4,47. O GeoGebra marca o ponto como sendo vírgula, mas nós entendemos que isto é 4,47. O que são 4,47? Que é centímetros, metros, decímetros, não interessa. O que importa é que estes 4,47 é a distância entre o ponto A e o ponto P, medido numa unidade de medida de comprimento específica. Se for milímetros, será 4,47 milímetros. Se for centímetros, será 4,47 centímetros. Se for em metros, será 4,47 metros. Portanto, isto depende da escala que nós escolhemos para trabalhar na nossa folha de trabalho. Como é evidente, neste caso, é indiferente a unidade de medida. O que importa dizer é que a distância entre o ponto A e o ponto P é 4,47. Isto é, se nós agarrássemos aqui numa régua e medíssemos a distância entre o ponto A e o ponto P, iria ter qualquer coisa como 4,47, ou seja, por exemplo, 4,5 unidades de comprimento. Podemos então resumir que entre o ponto A e o ponto P temos infinitos caminhos, mas existe um deles que é o mais curto. Isto é aquele que liga os dois pontos através de uma linha reta, que é este aqui. Certo? Vamos então ver a distância entre o ponto A e o ponto B. Imaginemos a nossa folha de trabalho. Temos aqui a folha em quadriculado e vamos supor que a medida do lado de cada um desses quadrados seja, por exemplo, 1 centímetro. Poderia ser 1 milímetro, não importa, não é? Vamos imaginar que é 1 centímetro. Então, a distância em linha reta do ponto A ao ponto B vai ter um lado do quadrado mais outro lado do quadrado. Isto é, vai ter 1 centímetro mais 1 centímetro vai dar 2 centímetros. Claro que, em vez de tentarmos ler o comprimento desta medida, podemos agarrar numa régua e medir 1 centímetro, 2 centímetros. Cá está, 2 centímetros. É a distância entre o ponto A e o ponto B. Vamos ver em termos dinâmicos. Temos aqui o ponto A. O ponto B, por exemplo, pode ocupar infinitas posições na nossa folha de trabalho. Imaginemos que é aqui. Temos então as duas unidades de comprimento. Reparemos aqui o seguinte. A nossa escala está na horizontal. Cá está 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, por aí adiante. E na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, por aí adiante. Ora bem, se a linha reta estiver na horizontal ou na vertical, é fácil nós associarmos à nossa escala. Não é assim? Neste caso está na vertical, são 2 centímetros. Aqui já são 3. Mas agora, se estiver na diagonal, reparem aqui, a leitura já torna-se mais difícil. Né? Neste caso é 2,24. Mas se nós utilizarmos uma régua, podemos fazer a medição entre o ponto A e o ponto B. E neste caso daria 2,24 centímetros.
Neste caso seria 2. Aqui já seria 6. Portanto, temos variedíssimas posições para o ponto B e, portanto, em função de cada posição, nós temos uma distância diferente. Vamos agora ver a distância entre o ponto A e o ponto C. Antes vimos a distância entre o ponto A e o ponto B. Neste caso, como apanha 3 quadrados, o lado de um quadrado mais o lado do outro quadrado mais o lado do outro quadrado, significa que vai ter 1 cm, 2 cm, 3 cm. É evidente que nós podemos socorrer-nos de uma régua e fazer a medição. E então nós vamos obter os tais 3 cm. 1 cm, 2, 3 cm. É a distância entre o ponto A e o ponto C. Vamos ver em termos dinâmicos. O ponto C também pode ocupar várias posições na nossa folha de trabalho. E é evidente que se ela estiver na vertical ou na horizontal é fácil de fazer a leitura, não é? Se for na diagonal é mais difícil. É o caso desta. 2,24, aqui já é na horizontal, aqui é na vertical. Portanto, no nosso caso, a distância entre o ponto A e o ponto C, sendo esta a posição do ponto C, é de 3 unidades de comprimento. Se a unidade de comprimento for o centímetro, serão 3 centímetros. Vamos ver de novo a distância entre dois pontos, neste caso entre o ponto A e o ponto D. Como a distância abrange apenas o lado de um quadrado, significa que vamos ter uma unidade de comprimento. Se esta unidade de comprimento for o centímetro, significa que a distância entre o ponto A e o ponto D será 1 centímetro. Vamos socorrer-nos da régua e medimos então a nossa distância, neste caso 1 centímetro. Em termos dinâmicos, do mesmo modo o ponto D pode ocupar variedíssimas posições na nossa folha de trabalho. Se o alinhamento for vertical ou horizontal, é fácil fazer essa medição. Se não, teríamos que socorrer-nos de uma régua. Seja, por exemplo, esta posição. Significa que a distância entre o ponto A e o ponto D será apenas de uma unidade de comprimento. Se a unidade de comprimento for o centímetro, será 1 centímetro. Temos então aqui na nossa folha de trabalho os 4 pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Imaginamos que vamos traçar uma circunferência de centro no ponto A e de raio igual à distância entre A e B. Traçando a circunferência de centro A e de raio igual a 2, podemos concluir que todos os pontos em cima desta circunferência estão à mesma distância do ponto B relativamente ao ponto A. Socorrendo-nos de uma régua, podemos medir essa distância. Entre o ponto A e este ponto Z, verificamos que é 2, que é exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B. Vamos então mudar a posição do ponto D para cima da circunferência. E o que é que isso significa? Significa que a distância entre o ponto A e o ponto D deixou de ser uma unidade e passou a ser 2 unidades. Porquê? Porque é um ponto que pertence à circunferência e, como nós vimos, todos os pontos que pertencem à circunferência estão à mesma distância de B relativamente a A. Isto é, se a distância entre A e B é 2 cm, a distância entre o ponto A e D também será de 2 cm. Em termos dinâmicos, vamos ver então o conceito de pontos à mesma distância, isto é, traçando uma circunferência de centro A e raio igual a AB, à distância de 2 unidades de comprimento. E vamos também ver pontos que estão a uma distância inferior a 2 unidades de comprimento e superior a 2 unidades de comprimento. Vejamos então. Vamos traçar a circunferência. Verificamos que a distância entre o ponto Z e o ponto A é exatamente igual à distância entre o ponto A e o ponto B. Nós verificamos que todos os pontos da circunferência estão à mesma distância do ponto B relativamente ao ponto A. Cá está. É sempre 2 unidades de comprimento, que é a distância entre A e B. Se mudarmos a posição do ponto D para cima da circunferência, a sua distância será sempre 2 unidades de comprimento. Aqui é mais difícil porque estamos a tratar uma diagonal. Por exemplo, aqui 2, cá está. É difícil posicionar. Também podemos ver que todos os pontos que estão no interior da circunferência são pontos que estão a uma distância menor do que 2 unidades de comprimento. Assim como os pontos que estão para fora da circunferência são pontos que estão a uma distância do centro A
maior do que 2. Cá está. Neste caso, os pontos exteriores da circunferência, aqui é menor do que 2. E se for, vamos voltar atrás, cá está, 2,83. Os pontos que estão para fora da circunferência estão a uma distância maior do que 2. Se estiverem para dentro da circunferência, estão a uma distância menor do que 2. Cá está, 1,23.